Fala galera, tô de volta, Titio Geraldo na área. E se derrubar o quê? É pênalti, parceiro. Então cai pra dentro aqui do código de posturas e vamos direto aí, ó. 2 engenhos publicitários dos painéis e outdoor. O outdoor é um engenho publicitário que pode divulgar mensagem publicitária institucional mista, constituído de materiais duráveis, com estrutura e sustentação exclusivamente metálica e dimensões padronizadas de 3 metros de altura por 9 metros de comprimento, destinado à colagem de cartazes substituíveis em folhas de papel ou fixação de lona vinil, devendo observar as seguintes características. Vamos lá. Deve dispor de molduras retas, sem recortes, cantos em meia esquadria, com largura e padronização em 25 centímetros, pintada na cor característica de cada empresa. Deve dispor da altura máxima de 6,5 metros em relação à cota de implantação, salvo nos terrenos em declive, quando a altura máxima do engenho deve ser medida em relação ao meio-fio em que for fronteiriço. Perfeito? Isso daqui, parceiro, não adianta. Tem que ler, tem que decorar isso daqui. Todo e qualquer outdoor deve conter obrigatoriamente a identificação da empresa exibidora, bem como o número do processo que originou a autorização, letras de 11 centímetros de altura na cor preta, na tipologia helvética ou similar. Ok? Letra sem serifa ou fantasiosa, em fundo branco aplicado na parte superior externa da moldura, sempre voltado para a via. Perfeito? Vamos lá. Mediante a evolução dos meios de divulgação externa, fica estabelecido que todos os engenhos publicitários do tipo outdoor deverão se enquadrar na padronização específica abaixo no prazo de 24 meses a contar da publicação desta legislação. Deve dispor de toda a sua estrutura, inclusive a de sustentação exclusivamente metálica. Nota que a todo momento que ele fala de sustentabilidade dessa estrutura, ele fala em metálica, ok? Deve dispor de molduras retas, sem recortes, cantos em meia esquadria, com largura e padronização entre 10 centímetros e 20 centímetros, pintada na cor característica de cada empresa. O material de veiculação da publicidade deve ser exclusivamente em lona vinil. Foi? As empresas que não cumprirem a determinação, trata-se o artigo anterior dentro do prazo estabelecido, terão as autorizações canceladas de seus engenhos publicitários e incontinentemente recolhidos ao depósito público. O painel é o engenho publicitário que pode divulgar mensagens identificadoras publicitárias, institucionais ou mistas, com superfícies, regulares afixados em estruturas autoportantes. Os painéis podem ser do tipo simples, pintados ou a lona luminoso, que é o backlight, ou iluminado, que é o frontlight. Triface, eletrônico, publicitário, dinâmico, tem vários tipos de painéis. Quando o painel for luminoso ou iluminado, toda a instalação elétrica interna deve ser embutida em tubulação apropriada e a externa no padrão da concessionária de energia elétrica. Então vai ter que ser tudo isso que padronizado, não é a moda, vamos embora. O engenho do tipo painel deve dispor da altura máxima do engenho 20 metros, com área total máxima de 30 metros quadrados, por face de painéis apoiados em estrutura construída em um único tubo. Perfeito? Todo painel, exceto aqueles com mensagem estritamente identificadora, deve conter obrigatoriamente identificação da empresa exibidora, bem como números do processo que originou a autorização, em letras de 30 centímetros. Se for o outdoor, a letra é de 11 centímetros. Se for painel, é de 30 centímetros. De altura na cor preta, na tipologia helvética ou similar, ou seja, aquela que não é fantasiosa, enfim, sem serifa, em fundo branco, aplicado numa faixa de no mínimo 40 centímetros de altura, imediatamente abaixo da área de exposição do anúncio, sempre voltado para a via. Perfeito? Vamos lá. Continuando com vocês. Todos os engenhos publicitários do tipo painel deverão ser confeccionados exclusivamente com estrutura metálica. Gente, toda estrutura de construção, ele sempre vai falar que é uma estrutura metálica.
As empresas terão o prazo de 12 meses a contar da publicação dessa legislação para se enquadrar no formato. Por que ele fala em estrutura metálica? Porque o que mais a gente vê é aqueles outdoor de madeira, aquela coisa toda jogada fora, aquele lixo, e não é assim que funciona, tá bom? Tem que tomar um cuidado com isso daí, tá? Do 251. Ao painel eletrônico publicitário dinâmico, enquadrado conforme artigo 239, como especial quanto à complexidade, aplicam-se as normas estabelecidas nos artigos anteriores dessa seção, sujeitam-se à análise especial. Fica proibida, com exceção dos anúncios contidos em mobiliários urbanos, a instalação de engenhos publicitários em todas as suas formas, em terrenos, muros, calçadas, viadutos ao longo dos seguintes logradouros e bairros. Olha só. Então, ele vai dizer aqui quais são os logradouros e bairros que ficam vedados à veiculação em muros, enfim, terrenos, aonde vai ficar proibida essa publicidade, tá? Ele vai dizer que é na Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, na Quintino Bocaiúva, na Prefeito Silvio Picanso, na Carlos Emerildo Marins, na Avenida General Milton Tavares de Souza, na Visconde Rio Branco, lado par, porque no lado ímpar pode, na Avenida Presidente Franklin Roosevelt, no Caminho Niemeyer, na Estrada Leopoldo Frois, na Praia de Piratininga, Avenida Almirante Tamandaré, trecho do DPO até a Rua General Cristóvão de Barcelos, bairro de Camboinhas, no bairro de Itacoatiara, na Estrada Floralha, na Avenida Rui Barbosa, na Orla da Lagoas, Praia de Itaipu, Rua General Cristóvão Barcelos, Prainha de Piratininga, na Praia das Flechas, lá em João Caetano, na Avenida Engenheiro Martins Romeu, na Avenida Benjamin Soldré, na Rua Alexandre de Moura, na Estrada General Eurico Gaspar Dutra, na Estrada do Forte Imbuí, na Avenida Central Everton Xavier, na Rua Georgina da Conceição, na Antiga Rua A, até a Ministro General Bezerra de Menezes, Antiga Rua Itália, Estrada Francisco Cruz Nunes, que é o trecho entre o retorno vertente da estrada até a confluência da entrada com a Estrada Engenheiro Manuel Pacheco de Carvalho, e no trecho da rótula da entrada de Itacoatiara até a praia de Itaipu, a entrada Engenheiro Manuel Pacheco de Carvalho, trecho entre a vertente da estrada até a confluência desta estrada com a Estrada Francisco da Cruz Nunes, Estrada Caetano Monteiro e o trecho compreendido entre o número, que isso, XXXX, da Rua Uruguai. Perfeito? Galera, na boa, de coração, eu estou falando isso daqui para vocês porque faz parte do cronograma, mas isso daqui você vai ter que dar uma lida em casa, vai ter que fazer uma decorada nisso daí. Perfeito? Vamos lá. Parágrafo único. Inclui-se nessa proibição a instalação de engenhos publicitários em outras vias cuja visualização se dê propositalmente a partir das vias relacionadas aos incisos anteriores. Em terrenos privados, edificados ou não, a projeção do engenho do tipo outdoor e painel deve respeitar o alinhamento adotado para a construção, se existente, nos lotes contíguos estabelecimento comercial. Então, embora não tenha nada naquele terreno, ele tem que adotar a padronização dos imóveis que estão nas localidades, nas suas imediações. Os engenhos do tipo outdoor ou painel deverão ser conservados em boas condições, preservados os aspectos estéticos de segurança, devendo ser mantido o fundo branco quando não houver mensagem anunciada, observadas ainda as seguintes disposições. Olha só, não tem nenhuma mensagem, o fundo tem que estar branco. Geralmente eles colocam um fundo branco escrito "anuncie aqui" com o telefone embaixo. Isso é o mais comum da gente ver, tá? Vamos lá. Quando instalados ao longo de estradas municipais, estaduais e federais, admite-se o agrupamento de engenhos publicitários composto de no máximo 2 unidades, sendo que o afastamento entre o agrupamento ou entre engenhos do tipo outdoor e painel não pode ser inferior a 100 metros. Se for estrada, tanto municipal, estadual ou federal, a cada publicidade 100 metros de distâncias uma da outra. Quando instalados ao longo de demais vias, admite-se agrupamento dos engenhos compostos de no máximo 2 unidades, sendo que afastamento entre eles vão ser de 50 metros.
nos casos de agrupamento de engenhos do tipo outdoor ou painel, estiverem instalados de tal forma que só seja visualizado em um sentido da via, poderá ser instalado outro engenho ou agrupamento com distância inferior às definidas nos incisos 1 e 2, desde que a visualização se dê somente pelo sentido contrário da mesma via. Então, olha só, eu tenho que, se for via federal, municipal, estadual, de 100 em 100 metros. Em qualquer outro caso, de 50 em 50 metros. Mas se for uma via de mão dupla, eu posso instalar com um tamanho inferior? Posso. Desde que ele não seja voltado para cá, que ele seja voltado para quem venha do outro lado. Entendeu, gente? Sim ou não? Foi? Vamos lá. Continuando com vocês. Olha só. Os responsáveis pela instalação de engenhos do tipo outdoor ou painel ficam obrigados a manter em perfeito estado de limpeza e conservação nos limites do terreno, enquanto durar a autorização à área definida por uma linha distante de 4 metros de cada extremidade do engenho pela faixa entre esta área e o alinhamento da testada do imóvel. Perfeito? Vamos lá. E a gente entra agora dos letreiros. Como é que funcionam os letreiros de cada estabelecimento comercial? O letreiro é um engenho, basicamente, de mensagem identificadora do estabelecimento, podendo também se apresentar como mensagem mista. Os letreiros são permitidos nas fachadas das edificações, sob as marquises, respeitadas restrições nas áreas para onde houver legislação específica e observadas as seguintes condições. Ou seja, aqui é a regra básica, geral, mas para cada vez que tivermos uma legislação específica, é essa que deve ser obedecida, mas para sua prova vale o que está tão somente no Código de Ética, tá bom, gente? Então vamos lá. Nos letreiros enquadrados como mistos, a publicidade associada ao nome do estabelecimento não pode ultrapassar 1/3 da área do anúncio e deve se referir exclusivamente aos produtos e serviços relatados com a atividade principal do estabelecimento. Ou seja, eu não vou botar uma publicidade de algo que não tem nada a ver. Na minha fachada eu boto um letreiro de uma outra marca, aí não posso fazer esse tipo, tá? Olha só, o letreiro apoiado sobre a marquise, aqueles que ficam, tem a marquise sim, o letreirozinho fica em pé em cima da marquise, não pode ultrapassar o comprimento desta e deve respeitar a altura do engenho no limite de 1 metro, máximo 1 metro de altura e aquela testada toda que tem a marquise. Nenhum letreiro com projeção horizontal superior a 20 centímetros pode fixar-se em altura inferior a 2,5 metros em relação ao nível do passeio. O ponto máximo de afastamento da projeção horizontal dos letreiros, colocados de forma inclinada ou perpendicular, do plano da fachada de 1,5 metro, não podendo, entretanto, ultrapassar a largura da marquise, devendo manter a distância de, no mínimo, 60 centímetros do meio-fio. Vamos lá. Continuando aqui com vocês. Nas edificações comerciais ou mistas, cada anúncio não pode exceder os limites da fachada de cada unidade comercial. Perfeito? Se tem várias unidades comerciais, é só a fachada dele, acabou e pronto, acabou. Tá? A gente tem um prédio comercial, aí ele vai botar uma publicidadezinha na janela dele, não pode ultrapassar o limite de cada um, senão vira bagunça. No interior de galerias, tanto públicas quanto privadas, os letreiros nas fachadas devem ser fixados na posição paralela a estas. Vedada a fixação de engenhos publicitários no teto, exceto quando regulamentado em processo especial. Perfeito? Os totens utilizados como letreiros devem ter projeção horizontal contida em um círculo de 1,20 metro de diâmetro. É vedada a pintura de letreiros nas portas de estabelecimentos comerciais, ou seja, aquela porta metálica que fecha quando desce, eu não posso pintar nada nela, ela tem que ter uma única cor, perfeito? Não posso usar aquilo ali como publicidade, tá? A exibição de letreiros e toldos será restrita ao nome e telefone, logotipo e atividade principal do estabelecimento da área total. E a área total do anúncio não pode ser superior a 10% da área do toldo. Perdão. Nos grandes centros comerciais, ou seja, shopping centers,
O suporte correspondente às fachadas ficam restritos à identificação do empreendimento do shopping center e dos estabelecimentos nele contido, admitindo-se a colocação de mais de um engenho publicitário. Quando você passa na frente do shopping, você vê várias propagandinhas assim, ó, na lateral do shopping, de algumas lojas de departamento, coisas do tipo, é isso que ele está mencionando aqui. Painel ou totem pode ser utilizados exclusivamente para identificação de empreendimentos com a logomarca do shopping centers. Vamos lá. Para os postos de abastecimento, revendas e concessionárias de veículos, o letreiro instalado no suporte autoportante do tipo bandeira ou totem deve conter exclusivamente a logo da identificadora do estabelecimento ou do produto. Sua instalação deve respeitar alinhamento da testada, enquanto que os demais letreiros, inclusive obrigatórios por lei, devem respeitar o alinhamento da construção. Então, olha só, tem que respeitar a testada, perfeito? Aquela fachada ali, não pode ultrapassar isso. Para as lojas de conveniência, aplicam-se os dispositivos nessa lei referente aos letreiros fixados em estabelecimentos comerciais. Os infratores das disposições previstas nesse capítulo recebem multa de quê? M4, tá? Vamos lá. 2 anúncios nas áreas de preservação do ambiente urbano, APAU. Aí a gente começa com mais restrições ainda. Quando eu falar de área de preservação, vão ter mais restrições. E geralmente em regulamento próprio, mas cai para cá comigo, corta para cá, olha só. Compete à comissão de análise da APAU examinar e deliberar sobre a colocação de anúncios da APAU. Ficam definidos os seguintes tipos de suporte de anúncios. Letreiros paralelos à fachada. Aí ele bota letreiro perpendicular à fachada e a elas aplicados, letreiros na forma de painéis perpendiculares a fachadas em postes apoiados no solo ou fora da área pública em terrenos privados, ou seja, eu tenho uma plaquinha que fica apoiada, mas dentro da área privada, perfeito? Vamos lá. Letras pintadas ou aplicadas diretamente sobre a fachada, murais artísticos sobre empenas cegas, letras pintadas ou aplicadas sobre vidro, galhardetes perpendiculares à fachada aplicados. Gente, galhardete, olha só, aqui é a fachada, e ele fica aqui assim, ó, perpendicular é isso, tá? O cara fica perpendicular, aquilo ali pendurado ali, fazendo a publicidade para quem passa na rua, tá? Vamos lá. Somente será permitida a instalação de um único tipo de suporte por fachada, tá? Ele não vai botar um de cada um, senão vira bagunça. Fica proibida a instalação de anúncio cujo suporte prejudique a visibilidade dos elementos decorativos dos imóveis de interesse para a preservação das APAU. Em qualquer caso, fica proibida a colocação de anúncios sobre as marquises. Fica proibida a instalação de engenhos publicitários do tipo outdoor ou painel na APAU. A superfície total do suporte paralelos à fachada em cada pavimento e por fachada não poderá exceder a área equivalente à largura da fachada do estabelecimento, multiplicada por 50 centímetros. Parágrafo único. As bordas de todos os pavimentos térreo poderão conter o nome do estabelecimento ou atividades que corresponder, independentemente do estabelecido no caput desse artigo. Vamos lá. Para os imóveis passíveis de renovação, os letreiros paralelos à fachada serão permitidos somente abaixo da cota da laje de cobertura do térreo, não podendo exceder a espessura de 20 centímetros. Então, lá em cima, abaixo, ok? Quando colocados sobre portas e outros vãos de acesso, os letreiros paralelos à fachada deverão permitir uma altura livre mínima de 2,20 metros. Eu tenho 1,86 m. Então, pode ver que quando eu me aproximo muito da câmera, minha cabeça some. Eu tenho 1,86 m. Por isso que tem que ter o quê? Pelo menos aqui, ó, 2,20 metros, tá? Para poder ninguém bater com a cabeça naquilo lá. Vamos lá. Para os imóveis de interesse para a preservação de letreiros paralelos à fachada deverão. O que deve ser cumprido quando for de preservação do letreiro paralelo?
encaixar-se nos vãos das portas ou vitrines, faceando a parte inferior das vergas, sem projetar-se além do plano da fachada. Então, ó, em cima dos vãos e vitrines, eu não posso ultrapassar. O vão da vitrine está aqui, ele ultrapassar aquilo. Não pode, é o que está dizendo aqui o Código de Posturas. Permitir uma altura livre de 2,20 metros, no caso de portas medidas da soleira face inferior do letreiro. Ou seja, eu estou passando na porta, aquele letreiro tem que respeitar uma altura mínima de 2,20 metros, senão eu bato com a cabeça naquele negócio lá. Entendeu? Não exceder a altura de 50 centímetros a espessura máxima e de 20 centímetros, e a espessura máxima de 20 centímetros. Os letreiros perpendiculares à fachada deverão, ou seja, que eles ficam perpendiculares, tá? Ser fixados na fachada do pavimento térreo, permitir a altura livre de 2,50 metros, medida do passeio à borda inferior do letreiro, ou seja, do passeio até a borda inferior do letreiro. Vamos lá. Desenha aí, Geraldo. Foi? Aqui está a fachada, tá? Vamos botar aqui assim, ó. Aqui está a fachada. Aqui tem uma placa perpendicular, que ela vai estar pendurada. Da altura dela inferior até o solo, no mínimo 2,50 metros, tá? Foi? Justamente para dar maior comodidade, principalmente às pessoas altas aí, tá? E para evitar qualquer tipo de acidente, tá bom? Quando for perpendicular, se for paralela, 2,20 metros. Vamos lá, continuando com vocês aqui. Não exceder 50 centímetros quadrados por face e 20 centímetros de espessura, perfeito? Manter visível todos os elementos decorativos da fachada. Vamos lá. Os letreiros em letras aplicadas diretamente sobre a fachada, pintou diretamente a fachada, ele vai respeitar essas determinações aqui, ó, que não devem interceptar elementos decorativos na fachada, eles não deverão ressaltar o plano da fachada mais do que 10 centímetros, ou seja, porque às vezes o cara se utiliza de alguma pedra, de algum enfeite, e ele ressalta, ele não pode ressaltar mais do que 10 centímetros. Nos imóveis de interesse para a preservação da APAL, não exceder 50 centímetros de altura. E os letreiros em letras pintadas deverão respeitar as seguintes determinações. Quando tiver letra pintada, somente serão admitidos em imóveis de interesse para a preservação. As letras serão pintadas sobre alvenaria revestida de argamassa pintada, não comportando pintura sobre a cantaria. Não impedir a visualização de elementos decorativos. Nos imóveis passíveis de renovação, são proibidos letreiros e letras pintadas diretamente sobre a fachada, admitidos apenas na superfície de vidros e das esquadrias. Então, na fachada eu não vou poder pintar, só onde tiver o vidro. Isso você vê direto, por exemplo, uma loja sediada num local desse, você passa, ela escreve promoção no vidro, ele não coloca na fachada, perfeito? Vamos lá. Os letreiros referidos no artigo 269 e 270 podem localizar-se nos pavimentos superiores, desde que cada pavimento comporte uma única atividade. Toldos e letreiros poderão ser iluminados ou luminosos com luz fixa. Vamos lá. Nas lojas e sobrelojas dos imóveis da APAL, dotados de galerias de pedestres, ficam liberados a largura e comprimento dos letreiros paralelos à fachada, excetuado sua localização em vãos, respeitada ainda a espessura máxima de 20 centímetros, proibida a iluminação intermitente. O que é iluminação intermitente? É aquela porcaria que fica piscando. Então dá um sublinhado aí no teu material, que fica proibida a iluminação intermitente, aquela que fica piscando, 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 ok? Isso não pode. Nas galerias de pedestres da APAL, centro, fica proibida a instalação de letreiros perpendiculares ao plano da fachada. Então, nessas galerias não posso ter o quê? O letreiro perpendicular. Os imóveis situados na Avenida Visconde Rio Branco, Amaral Peixoto,
Badger da Silveira poderão receber letreiros luminosos sobre a cobertura, em sua espessura de 50 centímetros, com exceção dos imóveis tombados em seu entorno e imóveis preservados. A altura desses letreiros será definida pela Secretaria Municipal de Cultura. Então, nesses locais ali que a gente lugares que a gente acabou de falar, eu posso ter o quê? Uma publicidade ali, eu posso ter um letreiro luminoso, desde que não seja tombado aquela localidade, perfeito? Tá? Vamos lá. As empenas cegas poderão receber murais com interpretação artísticas da mensagem publicitária a critério da Secretaria Municipal de Cultura. Foi? Em caráter excepcional, outras formas de anúncio que venham contribuir para a revitalização e valorização dos ambientes urbanos preservados poderão ser aprovados pela Secretaria Municipal. Os processos apresentados para aprovação da instalação ou renovação de publicidade deverão conter desenho em escala com representação completa de planta, corte, fachada, fotografia do estabelecimento com suporte assinalado, obedecido às normas da ABNT. Nesse caso, as normas traçadas pela ABNT, o que ela determinar é assim que deverá ser feito, perfeito? E não de forma livre por aquele que está fazendo determinada inserção. Tranquilo? Os infratores, nesse caso aqui, receberão multa de M4, perfeito? Vamos lá. 2 anúncios em imóveis em construção. Geraldo, como assim, Geraldo? Eu posso ter um anúncio em algum imóvel que está em construção? Posso. Geralmente esses anúncios é justamente o quê? Uma publicidade daquele próprio empreendimento que vai ser vendido, comercializado, enfim. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. São considerados anúncios para efeito dessa lei aqueles veiculados nos imóveis em construção, excluídos os obrigatórios por legislação federal, estadual ou municipal. O que é isso? Eu posso botar assim, ó, este é o empreendimento da Geraldo Netos Imobiliators Tabajara. Posso colocar? Posso. Mas tem alguns que são obrigatórios. Já reparou que quando você passa em frente de uma construção, tem uma plaquinha branca que diz prazo da obra, quantos pavimentos, altura, engenheiro responsável, arquiteto responsável, qual é a empresa. Isso é obrigatório por lei. Por isso que ele fala aqui, ó, que é ressalvados os, excluídos os, obrigatórios por lei. Vamos lá, parágrafo 1º. São permitidos engenhos simples ou luminosos, estáticos, ou seja, vai ficar parado, afixados ou pintados no tapume em toda a sua extensão, sem projetar-se sobre o passeio, exceto nos casos de empachamento autorizado, somente permitidos mensagens que mencionem empreendimento imobiliário, local, pessoas físicas ou jurídicas, ele diretamente vinculadas, perfeito? Vou botar lá a logo da minha empresa, entendeu? Alguma coisa desse tipo. Os anúncios devem respeitar a altura máxima do engenho, de 10 metros a contar do meio-fio. Após a retirada do tapume, pode ser autorizada a colocação de um painel simples com área máxima de 30 metros quadrados, com a altura máxima de 10 metros, referente do empreendimento realizado ao local. Uma vez concedido o aceite de obras, a autorização para exibir ou manter o painel pode ser estendida até o prazo máximo de 90 dias. Então, vamos embora. Após a concessão do aceite, condicionada a nova autorização com o pagamento da respectiva taxa. Então você já sabe, pelo período de 90 dias, ele pode deixar lá. Ultrapassou esse prazo, ele tem que ir lá na administração para solicitar um novo aceite e aí, de fato, pagar taxas sobre aquela determinada publicidade, ok? Foi? E os infratores, nesse caso aqui, recebem multa M4. Perfeito? Vamos lá. 2 anúncios em mobiliário urbano. Os mobiliários urbanos, em que é permitida a utilização da mensagem publicitária, são os previstos lá no 104, nos incisos 15 e no inciso 24. A mensagem veiculada nos meios de que trata o artigo anterior podem ser dos tipos publicitária, institucional, orientadora, mista, devendo observar as seguintes condições. Quais são as condições?
Postes de rede elétrica só podem veicular mensagens orientadoras ou indicativas a critério exclusivo da municipalidade de caráter institucional, ou seja, placa de trânsito, ponto do ônibus, dizendo o nome da rua, dizendo se aquilo ali é proibido buzinar, enfim, qualquer coisa relacionada a isso, que seja institucional, tá? Vamos embora. Autorização para a instalação de publicidade em gradil depende de parecer favorável da entidade de engenharia de tráfego do município e poderá ser explorada com 30% de publicidade do total das grades, só 30%, perfeito? Os infratores dessa disposição recebem multa M4. Foi? Dos anúncios em veículos, somente é permitida a utilização para veiculação de mensagem em caminhão, caminhonete, reboque e similares veículos leves. Táxi, ônibus, embarcações, aviões, bicicleta, motocicleta, triciclos. Nos veículos tipo caminhão, caminhonete, reboque e similares e veículos leves, o anúncio só pode ser instalado no espaço correspondente à sua carroceria. Ele não pode ultrapassar a carroceria. Perfeito? Películas autoadesivas, pinturas ou quadros só podem ser utilizados com no máximo 3 centímetros de espessura. Perfeito? Nos veículos utilizados como táxi, fica proibido o anúncio em qualquer parte da carroceria. Foi? Não pode ter anúncio na carroceria do táxi. Na carroceria só é permitida a pintura oficial do táxi e o número e marca identificadora da cooperativa e associações nas dimensões máximas de 50 centímetros por 20 centímetros. Perfeito? Na carroceria, nada. Tá? Se liga nessa parada aí. A veiculação do anúncio deve ser feita em elemento próprio, instalado exclusivamente no teto do veículo. É aquele negocinho assim, ó, quer ver, ó? Aqui em cima do veículo, não tem aqui assim, ó? Foi? Aquela publicidadezinha ali em cima? Vamos lá. A veiculação de publicidade no vidro traseiro do táxi fica sujeita à norma estabelecida pelo CONTRAN, ok? Porque é o órgão que vai cuidar do trânsito, é que vai determinar isso daí. As resoluções do CONTRAN é que vão dizer se de fato são necessários ou não, tá? Se algum dia você for tentar fazer prova para PRF, tu tem que engolir todas as resoluções do CONTRAN. É difícil, hein? Mas vale a pena. É um bom cargo para se trabalhar. Galera, pode ver que quando você tem no vidro traseiro aquela publicidade, ele é todo vazadinho. Não é algo que tampa a visão total do taxista. Se liga nisso. Ao ônibus é permitida a veiculação de mensagens publicitárias através de película não refletiva no vidro traseiro, sem prejuízo das informações obrigatórias, que é o número da linha, aquele 0800 do Fale Conosco, em caso de acidente, como estou dirigindo, essas coisas que são obrigatórias nos ônibus. A publicidade em embarcações marítimas e faixas rebocadas por avião, enquadradas como meios extraordinários, sujeitam-se a análise especial. Ou seja, sabe quando tu está na praia que passa aquele avião levando uma faixa? Isso daí vai ser o quê? Sujeitam-se a uma análise especial. O envelopamento é permitido para todos os veículos, com exceção dos ônibus, das concessionárias de transporte urbano, táxi, veículo de transporte escolar, comunitário ou alternativo. Quer ver um exemplo? Algumas empresas de publicidade, elas oferecem um tipo de publicidade que é o seguinte, eles falam assim, ó, eu vou envelopar um ônibus inteiro com a sua marca e ele vai ficar rodando pela cidade. Entendeu? Ele não é um veículo de utilização coletivo, não é utilizado pelas concessionárias, é de um particular, aquele envelope fica rodando pela cidade. Entendeu? Vamos lá. Os infratores receberão, nesse caso, multa de referência no valor M4. Vamos lá, gente. Da distribuição de prospectos e folhetos de propaganda. A veiculação de propaganda através da distribuição de prospectos, tabloides, panfletos, folhetos, encartes, brindes, sacos plásticos ou impressos necessitam de autorização prévia da Secretaria Municipal de Fazenda. Claro, ó.
em que será concedida por um período determinado e em locais pré-estabelecidos para distribuição. As autorizações serão expedidas mediante a apresentação dos seguintes documentos: cópia do alvará de licença e localização do contratante e contratado, cópia do CNPJ e da contratante e da contratado, localização, forma de distribuição, triagem do material, modelo do material, data da distribuição, nome da empresa ou do responsável com indicação do CNPJ. É vedada a participação de menores de 14 anos na distribuição de material publicitário e ficam dispensados a autorização da distribuição de panfletos institucionais eleitorais de divulgação de teatro, cinema exclusivamente brasileiro. Foi? Tá? Dá uma sublinhada nesse exclusivamente brasileiro aqui, ó, para você não ser ludibriado no dia da prova que ele bota o cinema, seja nacional ou internacional. Aí a gente se arrebenta nessa parada aí. Todo material publicitário deverá conter, vamos lá, número CNPJ do contratante, razão social, gráfica, confecção, material, número da nota fiscal relativa à confecção do material, lógico, tem que ter o número da nota fiscal para evitar o quê? Que não tenha sido, enfim, que não tenha dado um golpe lá na tributação. Data da confecção do material, quantidade confeccionada, numeração do material, manter o número da autorização e sua data de expedição, nome da empresa responsável pela distribuição com indicação do CNPJ, possuir os dizeres: não jogue esse impresso na via pública, mantenha a cidade limpa, reciclável, em letras de no mínimo 5 centímetros. Perfeito? Vocês já repararam que é tanta informação que vai ter no panfleto, que o panfleto vai ser, a menor das informações vai ser a publicidade, né? Mas tudo bem, vamos lá. Olha só, os infratores das disposições previstas nesse artigo estarão sujeitos às seguintes penalidades. Se for lá no 292, multa M20. Caraca, parceiro, multa M20, 1.600 e pouco. Foi? Agora, a infração no artigo 293, a multa é o quê? M4. Ficou tranquilo para vocês, galera? Perfeito? Show de bola? Vamos lá, continuando com vocês aqui, ó. Das autorizações. Vamos lá. A colocação ou veiculação de qualquer anúncio em engenhos publicitários, ainda que localizado em áreas de domínio privado, fica sujeita à aprovação prévia da Secretaria de Urbanismo e Controle Urbano e ao pagamento da taxa que será calculada de acordo com o Código Tributário do município. Então, olha só, ainda que seja um terreno particular, fica dependendo sim de quê? Da administração pública, fica dependendo de quê? Da autorização da Secretaria de Controle Urbanístico. Perfeito? Tranquilo? E tem que pagar taxa sobre isso, é óbvio, né? A autorização para instalação de engenhos do tipo outdoor ou painel publicitário será concedida quando requerida por pessoa jurídica e exploradora por empresa publicitária previamente cadastrada na Secretaria Municipal de Fazenda e na Secretaria Municipal de Urbanismo e Controle Urbano. Tá? A autorização para instalação dos engenhos permanente será concedida pelo prazo máximo de 1 ano e a renovação deverá ser requerida anualmente. Então, essa renovação ela vai ser o quê? Anualmente. A solicitação de autorização para instalação de engenhos e outros meios deverá ser instruída com os seguintes documentos. E aqui ele vai apresentar o rol dos documentos. Requerimento ao secretário de urbanismo, com a devida comprovação do pagamento da taxa municipal de fazenda, a cópia do alvará de localização, correto? Ele vai pedir a cópia do comprovante de pagamento da taxa de aprovação do projeto ou licença de obras. Em áreas comuns de edifícios deverá ser apresentada a autorização dos proprietários ou dos condôminos. Foi, de acordo com os termos definidos na Convenção do Condomínio, comprovante de inscrição do IPTU, exceto nos casos de posse. 2 cópias do projeto em formato padrão, padrão da Secretaria de Urbanismo e Controle Urbano, com planta de situação ou localização, planta baixa e corte croqui do engenho, com suas cotas, descrição e, quando se tratar de letreiro, o teor da mensagem. Ele tem que dizer qual é o teor da mensagem, né? Claro, para não fazer nenhuma mensagem aí de cunho duvidoso.
Para letreiros em centros comerciais e grupo de lojas, em um mesmo imóvel, será exigida a fotografia do tamanho de 13 por 18 da fachada de todo o prédio para visualização dos letreiros vizinhos, para saber como é que vai ficar, como vai se enquadrar. Em veículo de transporte coletivo, deverá ser apresentada uma autorização da empresa permissionária, com firma reconhecida e o número dos veículos a serem utilizados e a cópia da quitação do IPVA dos veículos e nos demais veículos a apresentação da cópia do IPVA do exercício, pago em contrato de locação do veículo com a empresa requerente. Quando se tratar de outdoor ou painel publicitário em imóvel privado, a declaração do proprietário ou possuidor do imóvel que autorizou com a respectiva comprovação da propriedade ou posse, cópia do contrato entre as partes, cópia da carteira do CREA, do profissional responsável pela instalação de segurança, para engenhos com mais de 50 metros quadrados. Então eu só vou solicitar a cópia do CREA, olha para cá, a cópia do CREA só vai ser solicitada se for superior a 50 metros quadrados, tá? Faz esse destaque no teu material aí. Foi que é importante. Para o pedido de instalação de engenhos e outros meios, enquadrados como especial, aplicam-se o que couber às exigências dessa lei e poderão ser exigidos pareceres técnicos ou dos órgãos públicos competentes, quando for o caso. Aeronáutica, Marinha, Serra, DENIT, DER, dentre outros, tá? Vamos lá. Solicitados pela Secretaria de Urbanismo e Controle Urbano, termo de compromisso para a manutenção. Porque não adianta ele oferecer tudo aquilo ali, botar croquis, botar engenheiro, CREA, botar tudo, se ele não assinar um termo de compromisso que ele vai manutenir com as boas condições e a ordem daquele local. Perfeito? Foi? Vamos lá. A renovação da autorização deverá ser feita mediante solicitação pelo prazo de 1 ano, com o pagamento da taxa anual até a data do vencimento. Então, ele anualmente vai pagar aquilo ali. Perfeito? Tranquilo? Ele paga uma taxa e daí ele utiliza, ele vende para quem ele quiser, ele aluga quantas vezes ele quiser, enfim, mas ele paga uma taxa anual por conta daquilo ali. Tá? Vamos lá. O requerimento de renovação será protocolizado na Secretaria de Urbanismo e de Controle e instruído com os seguintes documentos. Vamos lá. No requerimento de renovação, eu quero renovar agora, o que eu tenho que colocar? O requerimento com a taxa de expediente paga e comprovada com autenticação mecânica bancária, cópia de guia de recolhimento do ano anterior relativo ao pagamento da taxa de autorização para exibição, cópia do projeto aprovado quando se tratar de letreiros, quando se tratar de engenhos publicitários. Vai ter que ter o quê? A relação e o número do processo que originaram a aprovação de cada engenho, prova da regularização do IPTU, exercício, exceto nos casos de posse. No parágrafo único, excetua-se a obrigação contida nesse artigo os letreiros com mensagem exclusivamente identificadoras instaladas no próprio local. Foi? Os pedidos de autorização de outdoor e painel, após o pagamento dos tributos devidos na Secretaria Municipal de Fazenda, retornarão à Secretaria de Urbanismo e Controle Urbano para verificação no local se o engenho foi colocado de acordo com as especificações constantes da planta aprovada. Então, parceiro, olha só, ele retorna para a Secretaria para saber se eles estão batendo direitinho com tudo que for informado anteriormente. Perfeito? Vamos lá. Qualquer alteração nas características físicas dos engenhos, a sua substituição por outro, mudança do local de instalação, assim como a transferência de proprietário a qualquer título, implicará sempre em nova autorização. Mudou de posição, tamanho, altura, fez alguma alteração, eu tenho que ter o quê? Nova autorização, tá? A retirada e a colocação dos painéis dos papéis colocados nos outdoor, lona, vinil, bem como a sua substituição e as mensagens nos painéis, não estão sujeitas à exigência prevista no caput desse artigo. Ou seja, a cada vez que eu trocar um painel, antes era uma determinada loja que fazia propaganda, agora é uma outra loja, um outro empreendimento, eu tenho que ir lá e pegar nova autorização da administração? Isso é óbvio que não, né, gente? Perfeito? Você vê que essa parte aqui é destinada diretamente às empresas de publicidade, tá?
Após o pedido de baixa de publicidade, a empresa solicitante só poderá obter nova autorização para instalação de engenho publicitário no mesmo local, mediante a apresentação de prova de irregularidade de pagamento do IPTU. Independem de aprovação e autorização os seguintes anúncios. Vamos lá. Agora, quais são aqueles anúncios que não tem que ter autorização, aprovação, que não tem que ter nada? Vem comigo. Vamos lá. Provisórios indicativos do tipo, precisa-se de empregado. Porra, também é complicado, né? Imagina, tu vai botar uma placa, precisa-se de empregados. Tu vê muito isso na porta de empresa de ônibus. Precisa-se de motorista habilitado com carteira D. Pô, aí o cara vai ter que pagar para botar aquilo ali, aí tá de brincadeira, tá de sacanagem, né? Vende-se, aluga-se aulas particulares, matrículas abertas e similares, desde que exibidos no próprio local de exercício de atividade não ultrapasse a área do anúncio em 50 centímetros quadrados, tá? Os logotipos ou logomarcas de postos de abastecimento e serviços, quando veiculados em equipamentos próprios do mobiliário, obrigatório como bombas, densímetros e similares. Pô, já pensou? Se cada bomba daquela de posto de gasolina, já que tem a marca ali, eu tiver que pagar uma taxa por ter a publicidade ali, gente, você já viu que tudo paga taxa? O posto não ia sobreviver, perfeito? Vamos lá. As denominações de prédios, condôminos, ou seja, se é edifício comercial, edifício residencial, essas denominações não precisa. O que contenham referência que indiquem lotação, capacidade, e os que recomendam cautela ou indiquem perigo, desde que sem qualquer legenda, dístico ou desenho de valor publicitário. O que contenham mensagens obrigatórias por legislação federal, estadual ou municipal. Os que contenham mensagens indicativas de cooperação com o poder público municipal, estadual ou federal, ou divulgação exclusiva de imagem positiva da cidade de Niterói. Ou seja, se você botar, por exemplo, né, vá a Niterói e ganhe uma multa. Se você botar lá no teu carro, não pode. Agora, se você botar assim, em Niterói é maravilhoso, tudo é lindo, tudo é belo, eles não vão encrencar em nada com isso, porque você está dando o quê? Um incentivo à cidade. Você está projetando a cidade de um modo positivo. Perfeito? Os que contenham mensagem indicativas de órgãos da administração direta ou indireta, tá, gente? Se eu estou indicando qualquer coisa relacionada à administração direta ou à indireta, perfeito, não vai ter nenhum problema, tá bom? Vamos lá. Os que contenham indicação de monitoramento de empresas de segurança com área máxima de 4 decímetros quadrados, ou seja, que bota assim, ó, aquelas quadrinhas, tal segurança, ou seja, pode dizer que aquele local ali é vigiado por determinada empresa. Aqueles instalados em áreas de proteção ambiental ou acesso que contenham mensagens institucionais com patrocínio. Por exemplo, esta é uma área de proteção ambiental e embaixo o nome da empresa que patrocinou a produção daquela placa. Os que contenham as bandeiras dos cartões de crédito nos estabelecimentos comerciais, desde que não ultrapassem a área total de 9 decímetros quadrados. Os banners, pôsteres indicativos de eventos culturais que serão exibidos na própria edificação para museu ou teatro, desde que não ultrapassem 10% da área total de todas as fachadas. Perfeito? Vamos lá. Os anúncios em vitrines, mostruários, excetuando-se aqueles aplicados diretamente no VEDO e que não estejam elencados nesse artigo. Painéis orientadores, tais como as placas de sinalização viária, de trânsito turísticas, enfim, que seja de interesse público. Anúncios colocados no interior do estabelecimento a partir de 1 metro de qualquer abertura ou vedo transparente que se comunique diretamente com o exterior. Os painéis exigidos pela legislação própria e afixados nos locais das obras de construção civil no período de sua duração. Aquela placa lá, esta obra é feita pela isso, quem está responsável é esse, tal, tudo referente àquilo ali. Perfeito? Vamos lá. As placas indicativas das atividades exercidas em salas comerciais, desde que expostas para o corredor interno da edificação comercial, por exemplo, advogado, dentista, médico, os engenhos publicitários com até 1 metro quadrado
de área e 20 centímetros de espessura, desde que exibidos no próprio local de exercício da atividade e contenham apenas a identificação do estabelecimento, endereço, telefone, eletrônico, enfim, fachada, instalados no sentido paralelo à fachada, a pelo menos 2,50 metros de altura, limitados por empresa, exceto nas áreas de APAU. O que é isso? Já viu aquelas publicidades de vidro, que o cara bota aqueles negocinhos, bota o vidro ali bonitinho na lateral? Ele não pode ultrapassar 1 metro quadrado. Que ele pode botar isso? Pode. Tá bom? E tem que respeitar essa altura aqui, exceto quando se tratar de APAU. Os painéis de indicação de programação de cinemas, teatros instalados no próprio local. As indicações de horário, atendimento dos estabelecimentos. As indicações de preços de combustível e o quadro de aviso previsto por portaria da ANP. Perfeito? A autorização para instalação de engenho publicitário e outros meios será cancelada, anulada ou cassada nos seguintes casos. Lembrando que a anulação é quando tem vício, cassado é quando teve algum problema que descumpriu condições anteriormente determinadas e canceladas é discricionário, tá bom, gente? Vamos lá. Não instalado no prazo de 1 ano, exceto de em pena cega, pelo não pagamento da taxa devida até a data do vencimento, por infringência a qualquer disposição legal. Todo e qualquer engenho publicitário colocado sem a devida autorização será incontinentemente retirado e recolhido ao depósito público. A exploração de publicidade em espaços públicos deverá ser precedida de procedimento licitatório, exceto nos casos previstos nessa lei. A administração municipal publicitária no Diário Oficial do município, em sua página na internet, a relação da autorização concedida fazendo constar a razão social, endereço e veiculação das publicidades, o número do processo e o prazo. Os infratores dessas disposições recebem multa no valor de M4. Perfeito, galera? Eu sei que está maçante, eu sei que é complicado, mas não vamos nos deixar abalar por conta disso daí, ok? Vamos cair dentro porque a aprovação nos espera. Perfeito? A gente aí, ó, as disposições gerais e transitórias. Vamos lá. É proibido a utilização de equipamento sonoro fixo ou móvel com meio de publicidade, ou seja, carro de som, bicicleta com som, nada disso pode, tá? Vamos lá. As autorizações para exibição de publicidade anteriormente concedidas à publicação desta lei serão mantidas até o final do exercício vigente, devendo ser observadas as disposições dessa lei no exercício seguinte. Os casos omissos serão submetidos à análise especial da Secretaria de Urbanismo e Controle Urbano. Vamos lá. Todo anúncio deverá observar, dentre outras, as seguintes normas: condição de segurança ao público, mantida em bom estado de conservação, receber tratamento final adequado com todas as suas superfícies, inclusive estrutura, atender às normas técnicas pertinentes, enfim, estabilidade de seus elementos, atender às normas da BNT pertinentes à distância, enfim, tudo relacionado àquela publicidade deve ser analisado. Respeitar a vegetação arbórea significativa definida por normas específicas. Não prejudicar a visibilidade, enfim, de sinal de trânsito ou de comunicação institucional destinada à orientação do público, bem como numeração imobiliária, denominação dos logradouros, não pode impedir de forma alguma isso. Não provocar reflexo, brilho ou intensidade de luz que possa ocasionar ofuscamento e prejudicar a visão dos motoristas. Interferir na operação ou sinalização do trânsito ou ainda causar insegurança ao trânsito de veículos e pedestres quando utilizar dispositivo elétrico ou película de alta reflexividade. Ok? Que é igual aquelas placas de trânsito que quando tu acende o farol, ela pum, acende. Ela não pode acender ao ponto de cegar o motorista. Cegando o motorista, ele perde o controle, ele bate, ele causa um acidente, e isso não é o que a gente quer. Perfeito? Foi? Não prejudicar a visualização de bens de valor cultural, que não venha atrapalhar, por exemplo, um bem que fora tombado, um bem de valor cultural, enfim, coisas desse tipo. Ok? Vamos lá.
Para os efeitos desse código, considera-se como engenho publicitário todo suporte físico sobre o qual há uma veiculação, a possibilidade de veiculação de mensagem publicitária. Para os efeitos desse código, são considerados igualmente infratores em caráter subsidiário quem? Pessoa física ou jurídica que se beneficiem diretamente da publicidade, terceiro responsável pela exibição da publicidade quando identificado, proprietários dos imóveis onde estão instalados os engenhos publicitários. Então, parceiro, não é só a empresa de publicidade que tem que atender aquilo tudo, não. O proprietário que aceitou, que permitiu que ele viesse a projetar naquele imóvel, ele tem que ter ciência de todas essas disposições, porque ele vai responder por qualquer uma dessas informações de forma o quê? Subsidiária. A inobservância dos dispositivos desse código sujeita às seguintes penalidades: 1. Multa. 2. Cancelamento imediato da autorização. 3. Remoção do engenho publicitário. Claro que ele vai pagar pela remoção, pelo transporte e pela acomodação. Compete à fiscalização de posturas apurar infrações desse título, lavrando as notificações, intimações, autos de infrações, apreensões, bem como retirada dos equipamentos irregulares. A aplicação das multas não exime o infrator do pagamento da taxa devida pelo período de veiculação do anúncio. Então vamos lá. Se ele deveria pagar R$100 para utilizar aquele anúncio durante um ano, e ele utilizou por 2 anos e nunca pagou nada, o dia que a administração percebeu aquela publicidade e retirou, além da multa, além dele pagar a remoção, o transporte e a estadia lá dentro do depósito, ele ainda vai ter que pagar o período que ele utilizou aquilo ali. Entendeu? Perfeito? Vamos lá. Continuando com vocês aqui. O consentimento dado por terceiros para o uso do local onde se instalará o engenho implicará obrigatoriamente em autorização para o acesso a ele pelas autoridades, sempre que se fizer necessário o cumprimento da disposição desse código. A partir do momento que tu permitiu que colocasse um outdoor dentro do teu imóvel, tu vai ter que dar acesso à autoridade também para fiscalizar aquele outdoor, para saber se ele está atendendo a todos os requisitos básicos exigidos pelo Código de Postura. A autorização para a exibição da publicidade, o projeto aprovado, o comprovante de pagamento, a taxa, deverão ser mantidos no estabelecimento onde estiver instalada a publicidade e apresentados à fiscalização quando solicitados. O responsável pela distribuição de prospectos, panfletos similares, quando autorizado, deverá conservar o logradouro público limpo num raio de 20 metros do local de distribuição. Então, olha só, se eu estou panfletando, toma aqui, ó, LAC concursos, LAC concursos, LAC concursos. A partir do momento que eu estou panfletando, além de constar todas aquelas informações no panfleto, que tem que manter a cidade limpa, tudo direitinho, eu tenho que observar um raio de 20 metros, ó, 20 metros... Ele falou aqui 20 metros quadrados? Não. Ele falou num raio de 20 metros que tem que estar limpo, sem nenhum panfleto meu. Perfeito? Que eu sou responsável por isso. Tá? Os infratores nessas disposições respondem pela multa M4. Perfeito? Vamos lá. E agora a gente continua falando das edificações. Perfeito? Vem comigo aqui, ó. Das edificações, da segurança e preservação estética. Olha só, não adianta só ter uma estrutura boa, de qualidade, que não venha cair. Eu não quero uma cidade feia. O meu código de posturas, ele quer manter a minha cidade límpida, bonita, entendeu? Atrativa. Eu quero morar num lugar bonito, entendeu? A população quer estar num lugar bonito. Os comerciantes querem um local bonito, entendeu? Então até a estética vai ser analisada, olha só. Vem comigo. Os edifícios, suas marquises, fachadas e demais dependências deverão ser convenientemente conservados pelos respectivos proprietários ou inquilinos, em especial, quanto à estética, estabilidade, higiene e segurança, para que não sejam comprometidas a paisagem urbana e a segurança e a saúde dos ocupantes, vizinhos, transeuntes. Perfeito?
É vedada a instalação de equipamentos de ar-condicionado, exaustores e similares apoiados diretamente sobre as marquises. Isso é o que a gente mais vê, né? A marquise, o cara bota um monte daqui. Agora a moda é utilizar ar-condicionado split. Ele bota várias caixas daquela em cima da marquise. E isso daí é vedado. Isso daí não pode ser utilizado de forma alguma. Tá bom? Vamos lá. É vedada a instalação de equipamentos de ar-condicionado e exaustores similares apoiados... já falei isso daqui, do parágrafo único. Aos proprietários dos prédios em ruínas, será concedido pela administração municipal prazo para reformá-los e colocá-los de acordo com o Código de Obras, Planejamento Urbano do município. Então, se o prédio está uma porcaria, está em ruína, a administração vai notificar aquele cara e vai dar um prazo para ele cuidar daquilo ali. Para atendimento às exigências do presente artigo, será feita a necessária intimação. É óbvio, né, que uma vez intimado, aí abre-se o prazo determinado pela administração para que ele venha tomar as providências necessárias, tá? No caso de os serviços não serem executados no prazo fixado na intimação, o proprietário deverá proceder à demolição do imóvel, exceto os imóveis tombados. Olha que doideira! Se tua fachada, se teu imóvel não está legal, está em ruína, ela abre prazo para você cuidar e reformá-lo. Se não fizer, demole, joga no chão. Sempre não, porque se for tombado pelo patrimônio histórico, cultural, aí sim ele não vai ser demolido. Então fica essa dica para vocês, tá bom? Deixa eu só tomar mais um gole d'água aqui. Vamos lá. Cadê? Qual foi a parte que eu parei com vocês? Vamos lá. Quando a intimação não for atendida, a administração municipal adotará as medidas legais necessárias à pronta execução de sua decisão. Que medidas legais? Ela pode chegar lá e demolir de maneira auto-executória? Não, ela vai provocar o judiciário por conta disso, tá? Ao ser verificado o perigo iminente, arruína a administração municipal após a competente vistoria providenciará a evacuação do prédio. É óbvio que se for diante de uma situação emergencial, manda sair todo mundo, porque é melhor do que cair um prédio e ficar pessoas soterradas, vir a morrer, falecer, enfim, não pode. No caso que se refere ao presente artigo, a administração municipal executará os serviços necessários à consolidação do prédio ou à sua demolição, se for o caso. As despesas decorrentes da execução serão cobradas do proprietário, isso é óbvio. A competência exclusiva para a verificação do cumprimento das exigências a título é da Coordenação Municipal de Defesa Civil, ou seja, quem é que vai analisar se aquele imóvel vai cair, se não vai, se está em boas condições, é a Defesa Civil. Cabendo à fiscalização de posturas, intimarem os infratores à tomada das providências cabíveis, além de aplicar as devidas sanções. Perfeito? E a sanção contida nesse capítulo é de valor M3. Tá bom? Perfeito, galera? Tranquilidade, show de bola. Vou dar uma parada de 5 minutinhos e a gente volta no próximo bloco. Foi? Beijo no coração.